Histórias assombradas. Olá, mais um relato macabro no Histórias Assombradas. A Casa Macabra da Rua Glasgow. Quando o martelo do juiz bateu pela terceira vez na mesa, eu não fiquei nem um pouco surpreso com aquela sentença, pois algo já me dizia que não seria diferente. Os jurados estavam ávidos em proferir suas opiniões. Eu ali como réu sentado, apenas esperando que tudo acabasse o mais breve possível. Pessoas começaram a balbuciar palavras ao fundo do tribunal, como pena de morte é o mínimo que eu merecia. O juiz, mais uma vez, com seu martelo, batia mais 3 vezes, agora calorosamente. Silêncio, silêncio no tribunal. Quando ele acabou de dizer prisão perpétua, meus pensamentos começaram a voltar para os fatos que me levaram a morar naquela maldita casa. Foi no inverno de 1972 que eu, Richard, e minha irmã Natasha, junto com os meus pais, Joseph e Sofia, nos mudamos para aquela casa macabra situada na rua. Eu era um jovem ainda, de 17 anos apenas. Natasha tinha apenas 5 anos. Meus pais eram de meia idade. Quando o carro entrou na rua, eu, como gosto de reparar bem as coisas, notei que as casas eram bem modernas, algumas até suntuosas. A neve cobria a rua. Alguns moradores trabalhavam tentando remover a neve. Enquanto o carro passava, esses mesmos moradores pareciam nos observar com um olhar de indignação e ódio. Bem, vizinhos novos sempre eram uma grande incógnita. Meus pais compraram a casa por uma pechincha. Foi um bom negócio, até porque, em virtude de seus novos empregos, que tivemos que nos mudar. A primeira impressão que tive, assim que chegamos em frente à residência, não foi uma das melhores. A casa era bem antiga, comparada com outras, parecia meio abandonada e meio a tanta neve, e velhas árvores que ainda sofriam pelas consequências de uma densa nevasca. Assim, fomos nos acostumando e nos acomodando. Eu e minha pequena irmã. Natasha junto com os meus pais e nossas tralhas. A casa já estava toda mobiliada, apesar dos móveis serem bem antigos. Alguns mais pareciam peças, essas que só vemos em um museu. Em cima tinha 4 quartos, um de tamanho bem grande, e o do meio era pequeno, e os outros 2 tinham tamanho médio. A escada era bem gasta e tortuosa, alguns degraus rangiam, o que não me surpreendia, afinal a casa era muito antiga. Meus pais e Natasha checavam as paredes e os arredores, até mesmo algumas mobílias, junto com algumas janelas bem deterioradas. A sala embaixo era bem ampla, junto com o que parecia uma velha biblioteca, ao lado de uma cozinha e uns armários desses tipo embutidos, bem estranhos. Agora era vida nova para todos. Eu, Natasha e meus pais tínhamos que nos acostumarmos com a nossa nova casa. As semanas foram se passando. Natasha dormia no quarto menor, eu peguei o médio e meus pais ficaram com o quarto maior. Algumas noites, junto com grandes lufadas de vento, eu podia jurar que ouvia os degraus da velha escada ranger, como se alguém de forma bem sutil estivesse subindo os degraus. Meus pais diziam que os barulhos eram em virtude dos ventos. Eu acabei acreditando e tentando levar a vida. Naquele ano, o meu propósito era ingressar em uma faculdade, mas em virtude da mudança e tudo mais, tive que esperar para o próximo ano. Nesse mesmo mês, meus pais tiveram que se ausentar, por compromissos profissionais, já que ambos trabalhavam juntos. Então, tive que cuidar de minha pequena irmã Natasha. Natasha foi a que mais sentiu a ausência de meus pais,
que era bastante natural, pois ela ainda era uma criança. Nos primeiros dias, as coisas caminhavam bem. Natasha parecia ter entendido a ausência dos meus pais e agora não lamentava mais a falta dele. Natasha sempre dormia mais cedo, assim que eu preparava o seu jantar e em seguida eu a acompanhava até o seu quarto. Foi numa dessas noites, eu me lembro, que os ventos não estavam tão fortes. Eu estava no meu quarto e já passava da meia-noite. Natasha já dormia há algum tempo. Os ventos foram sumindo vagarosamente. Eu estava quase que fechando os meus olhos para ceder ao cansaço. De repente, assim, quando quase dormindo, eu claramente ouço rangidos da velha escada. Eles pareciam mais altos, diferentes daquele que eu ouvi nos primeiros dias. Os rangidos eram consecutivos e bem sincronizados, mais forte. Pareciam de uma pessoa pesada, com passos determinados. Meu coração saltitava no meio do peito e um medo me causou um calafrio por todo o meu corpo, mesmo debaixo de cobertores tão pesados. Um grito rasgou aquela noite. Eu consegui ouvir com muita clareza. Natasha, era ela. Levantei rapidamente e fui em direção ao seu quarto, pois era praticamente do lado do meu. Com exceção de um dos quartos que não era usado e permanecia sempre trancado. Meus pais diziam que iriam dar uma finalidade a ele assim que chegassem da viagem que haviam feito em função dos seus trabalhos. Quando cheguei ao quarto de Natasha, percebi que a porta estava meio aberta, como se alguém tivesse deslocado a maçaneta apenas para espionar. Natasha, porém, estava em sua cama, bem na lateral, quase que caindo do lado oposto, esgueirando-se para fugir de algo, com um dos cobertores bem agarrado em suas mãos, na altura da boca, e com seus olhos azuis bem petrificados. Eu perguntei: "O que foi, Natasha?" E com a voz singela de criança, assustada, ela me disse que tinha visto uma sombra que estava olhando para ela na porta. Ela estava muito assustada. Quem não estaria? Até eu fiquei com tanto medo. Meu coração ainda batia forte com todos aqueles acontecimentos. Bem, os dias foram se passando e meus pais ainda estavam fora nos seus compromissos. Porém, eu e Natasha tentávamos levar a vida de forma normal, naquele rigoroso inverno. Os dias foram se passando e meus pais ainda estavam fora nos seus compromissos. Eu e Natasha, porém, tentávamos levar a vida de forma natural naquele rigoroso inverno na casa macabra da rua Glasgow. Apesar dos acontecimentos, tentei dizer para Natasha que tudo aquilo era apenas fruto da sua imaginação. Mas a pequena Natasha não tinha. E agora só dormia comigo. Por isso tive que improvisar e trazer sua pequena cama para o meu quarto. 4 dias se passaram e tudo transcorria bem. Mesmo assim, eu já não tinha um sono tão bom. Parece que depois daquela noite, o medo sempre me acompanhava. Natasha agora dormia ao meu lado, tranquila e serena, sem preocupações, pois ela tinha certeza que eu estaria do lado dela caso algo acontecesse. Todavia, as coisas não são o que parecem. Foi numa determinada noite que os ventos pareciam bem mais fortes e estavam com bastante intensidade. Até mesmo algumas das janelas pareciam ter sido abertas por tamanha força. Me levantei vagarosamente e fui ver de onde vinham os barulhos. Eram tantos que pareciam ser propositais. Comecei a vasculhar todos os quartos. Parece que o único que não fazia barulho era o meu. Um deles estava bem fechado, como sempre, mas o dos meus pais misteriosamente estava aberto, como se alguém tivesse a chave. A minha aflição era tanta que eu nem percebi que as chaves dos quartos ficavam aos meus cuidados. Sendo assim, como seria possível o quarto dos meus pais estarem aberto sem a minha permissão?
Eu notei marcas de pegadas escuras, pareciam ter sido pintadas de preto. Eram grandes e vinham de alguém grande. Foi algo bem assustador que dominou por completo o meu corpo, naqueles momentos de muita perplexidade. Apesar de ser jovem, eu era bem cético com relação a esses assuntos que abordavam o sobrenatural. Foi quando, subitamente, um estrondo mais abaixo me pareceu uma porta se abrir e fechar abruptamente. E mesmo com muito medo, eu fui galgando os degraus e cheguei a uma porta que pertencia à velha biblioteca. A porta estava aberta. A velha lanterna acendia e apagava, ao fundo, em meio a livros no chão e o velho piso de madeira, que também fazia rangidos estridentes a cada passo que eu dava. A minha adrenalina era tanta naqueles momentos que acabei me esquecendo até da minha pequena irmã Natasha. Foi quando um grito estridente ecoou por toda a casa. Era o de Natasha. Rapidamente, saí da velha biblioteca e escalei cada degrau daquela velha escada. À medida que eu subia, eu pronunciava o nome de minha pequena irmã. Estou chegando, estou chegando. Quando cheguei em frente ao meu quarto, olhei bem ao lado da minha cama, e na cama de Natasha. Ela havia sumido dali. Vasculhei tudo e nada. Num dado momento, as luzes pareciam querer voltar na velha casa, começando a piscar e piscar com frequência. Meus pais vieram em meus pensamentos por um breve momento, naqueles minutos tenebrosos, pois foram as últimas palavras deles ao se despedirem. Cuide bem de nossa pequena Natasha. Andei por todo o pavimento superior da casa e nada, nada de Natasha. A velha lanterna sucumbiu e agora a escuridão era plena. Voltei à velha escada. Fiquei em frente, ali parado, olhando para o começo dos degraus no andar de baixo. Foi quando notei que uma sombra sinistra estava a me encarar, de forma bem assustadora. Aquilo não parecia ter olhos, mas tinha a silhueta de um homem bem grande. Estava escuro. A imagem era bem vaga. A coisa pareceu flutuar sobre os velhos degraus e vinha em minha direção, sem olhos e envolto no que parecia um lençol negro ao seu redor, com uma névoa cinza e fria. Aquilo era tudo macabro e começou a tomar conta de toda a casa. Aos poucos, chegou bem perto e só me lembro de ter gritado para aquela sombra maligna se afaste de mim e minha pequena irmã, quando subitamente, talvez por medo e choque, eu apaguei. Ao amanhecer do dia, quando eu notei uma movimentação bem intensa, eu percebi que a porta da sala tinha sido arrombada. Eram alguns policiais, junto com um senhor que eles o chamavam de Senhor Dusko. A neve ainda caía lá fora. Com a porta aberta, deu para notar, mesmo com aquelas algemas em minhas mãos, que eu não fazia ideia de como e por que elas vieram parar ali. Minhas roupas estavam todas ensanguentadas. O frio era intenso e eu estava atônito com tudo isso. Os policiais me faziam perguntas sem nenhuma lógica, dentro de um cenário desses bem macabro. Alguns homens em trajes brancos, desses que mais parecem médicos, passaram em minha frente com o corpo coberto em um pequeno caixão de metal. Um deles estava com seu avental bem manchado de sangue. Natasha, foi o primeiro pensamento. Só podia ser ela. Quando eles desceram os degraus, eu pude ouvir um deles blasfemando palavras. Quem poderia ter feito tamanha atrocidade com uma criança? Meus pais foram avisados da tragédia e vieram rapidamente para casa. Passei alguns dias isolados em uma cela especial. Mesmo assim, eu conseguia ouvir murmúrios ao longe. Matem ele. Um homem assim não merece viver. Assassino de crianças. Só um monstro faria isso com sua própria irmã. Um defensor público me visitou num desses dias terríveis para me indagar e fazer perguntas sobre o que houve naquela fatídica noite, naquela macabra casa da rua. Com o jornal em suas mãos, ele ainda me indagava: Você fez isso? Eu tomei o jornal das suas mãos tão rápido que ele nem se deu conta. A manchete trazia a tragédia da irmã que foi mutilada e teve sua cabeça decepada com uma faca. Aquela manchete me dizimou por completo. O defensor me disse que nem mesmo
Os meus pais queriam me ver, pois jamais esperavam que eu fosse capaz de tamanha crueldade. Eu que sempre protegi a pequena Natasha. Mas naquela noite maligna algo aconteceu. Insistia em dizer, não fui eu. Porém o defensor, ainda cético, me orientava. É melhor você confessar. O júri vai te condenar à prisão perpétua. Seria sorte, dizia ele. É que nesse estado não tem pena de morte, pois certamente você seria condenado à cadeira elétrica em outros estados. Com lágrimas nos olhos, eu disse para o Sr. Johnson: mande os meus pais mudarem daquela casa. Ela é assombrada por uma presença maligna. Foi ela quem matou Natasha, não eu. Cético, ele me ignorou dizendo: te espero no tribunal. Vou preparar sua defesa e vou alegar insanidade. Talvez o júri se compadeça, apesar de ser meio difícil. Enfim, já se passaram alguns anos e eu continuo aqui preso numa pequena cela de uns 3 metros quadrados. Não tenho como saber se é dia ou noite. Tem apenas um velho vaso sanitário e um colchão bem fino espalhado em uma base de cimento fria e dura, como a opinião daqueles que me julgaram e me condenaram. Meus pais me abandonaram, só me lembro deles no tribunal. Minha mãe chorou muito, mas meu pai não esboçou nenhuma reação, mesmo quando o juiz me sentenciou à prisão perpétua. Às vezes, em noites mais frias, eu posso jurar que aquela maldita sombra me observa, principalmente quando as luzes se apagam. Só pode ser herança daquela casa macabra da rua Glasgow.